Hoje vamos falar sobre a reencarnação na visão espírita. Por que na visão espírita? Porque a reencarnação, embora contrariando muitos daqueles que a negam, é conhecida na Terra desde tempos remotíssimos. Os hindus, os gregos e outros povos já falavam da reencarnação. Os gregos, por exemplo, tinham uma visão particular sobre a reencarnação, porque eles admitiam que o espírito poderia voltar à Terra animando um corpo animal. É uma doutrina chamada metempsicose, que infelizmente serve de objeto até de zombaria por parte de alguns estudiosos. Nós, certa vez, conversando com uma pessoa que fez alguma alusão, assim, tanto jocosa, sobre a metempsicose, tentando misturá-la com a reencarnação, porque não tinha estudado os argumentos sólidos que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, fez uma brincadeira e nós, para alertá-lo, né, dissemos: olha, meu amigo, se houvesse possibilidade de escolher entre a reencarnação num corpo animal para livrar-me de pecados que por acaso eu tivesse cometido na terra, eu aceitaria de muito bom grado voltar latindo aí na frente da casa do meu dono durante alguns 15 anos por aí, ou então servindo de animal de carga, de cavalgadura, porque nesse prazo estaria livre. Agora, você que acredita no inferno de penas eternas, para onde pode ir algumas almas, segundo seu entendimento, eu acho que a minha opção seria mais razoável, não é? Infelizmente, há estudos, né, de pessoas até que detêm algum conhecimento teórico, mas por interesse, por orgulho pessoal, ou por desorientação religiosa, porque se recusam dentro do campo religioso a raciocinar, a pensar. Aceitam as coisas que são trazidas pelos sacerdotes, pelos clérigos, enfim, pelas pessoas que orientam a religião, sem refletir e ficam repetindo coisas, sem pensar. Mas nós falamos aqui nos gregos, nos latinos, que já pensavam, já falavam, os hindus, os egípcios falavam da reencarnação. Mas vamos ficar dentro do ambiente judaico. Os judeus, povo que recebeu Jesus em seu seio, sabiam da reencarnação. Eu não vou dizer acreditavam, não, vou dizer que eles sabiam da reencarnação. Nós temos no Novo Testamento várias passagens que mostram perfeitamente o que nós podemos, conclusões que nós podemos chegar. Por exemplo, os discípulos, tá, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 10 a 13. Os discípulos perguntaram a Jesus, né, sobre a vinda de Elias, se Elias voltaria. E Jesus disse: Elias já veio e não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram. E diz lá que eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista, porque há provas no Novo Testamento irrefutáveis de que Elias reencarnou-se, o grande profeta Elias, que fora esperado durante gerações e gerações, havia voltado, como João Batista. No Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, nos versículos de 1 a 17, tem lá o anúncio da volta de Elias, feito a Zacarias, aquele que seria seu pai. Diz lá o texto, que Zacarias coube a ele naquela semana cuidar do templo
Ele ia lá acender uns incensos e tal, de acordo com o costume judaico. E apareceu-lhe um anjo dizendo: Zacarias, tua mulher conceberá e te dará um filho varão, a quem darás o nome de João, e ele será grande diante do Senhor desde o ventre materno. Então está aí o anúncio de que, para o próprio pai de João o Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas no Evangelho de Marcos também, aliás, mesmo de Mateus, Jesus falando sobre João Batista, ele diz, está lá no capítulo 11, no versículo 14 do Novo Testamento. Eu cito isso, falo porque as pessoas às vezes anotam para conferir, né? E é bom. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, referindo-se a João Batista. Então é pela própria boca de Jesus que os discípulos ouviram a afirmativa de que Elias havia voltado e tomado o nome de João o Batista. Mas a prova mais convincente que nós temos, mais clara, é a passagem no monte, no Tabor. Jesus subiu ao Tabor com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E diz o texto evangélico, estará no capítulo 17, capítulo 17 do Evangelho de Mateus, os versículos de 10 a 13. Diz que Jesus orou, cobriu-se de luz, e os discípulos ficaram extasiados, imaginem. Eles estavam habituados a ver Jesus ali como mestre, né? O carpinteiro conhecido, etc. Curava, como diz o Evangelho lá, curava alguns discípulos, doentes e tal. Mas eles, quando viram Jesus cobrir-se de luz, e apareceram ao lado de Jesus Moisés, o pai dos profetas. E ao lado de Moisés apareceu o profeta Elias. Conversaram com Jesus e a aparição foi tão materializada, tão convincente, que Pedro até se propôs a construir tabernáculos, barracas para abrigá-los. Depois que terminou a conversa, eles começaram a descer o monte. E um deles faz uma perguntinha para Jesus. Uma pergunta simples, muito simples, mas de uma profundidade muito grande. Isso mostra a liberdade que Jesus dava aos discípulos, né? João, talvez, quem tenha feito mais jovem, mais impetuoso, fez a perguntinha, que para alguns poderia ser até imprudente, né? Como muitos doutos e sábios aí que logo perguntam: está duvidando de mim? Jesus não. O que é que talvez João tenha perguntado? Mestre, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Eu uso até essa passagem para mostrar a fé raciocinada que Jesus trouxe. Jesus nunca impôs nada a ninguém, sempre convidou docemente as criaturas ao raciocínio, ao entendimento. E o discípulo, olha, os escribas dizem há séculos aí que Jesus virá, mas quer dizer, o Messias virá, mas que será precedido pelo profeta Elias, que preparar-lhe-á os caminhos na terra. Então o discípulo viu, olha, se a Escritura diz que Elias voltaria para preparar os caminhos do Messias, e Elias está aí desencarnado, como nós acabamos de ver, alguma coisa está errada, Senhor. E eu me encanta pessoalmente essa liberdade que o discípulo tem de apresentar essa perguntinha terrível que tem 3 questionamentos. Senhor, esse que apareceu aí não é Elias? Tapeou o Senhor? Ou então, a Escritura está errada, que os profetas vivem repetindo isso aí? Ou então, pior, o Senhor não é o Messias, porque se não veio aquele que tinha que preparar os caminhos, o Senhor também não é. E Jesus, com a tranquilidade daqueles que detêm a verdade, né, disse, né, em verdade digo-te,
que Elias havia de vir. Mas ele já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-no padecer como farão padecer o homem. Quer dizer, mataram a ele como vão me matar também. E diz lá no versículo 13, abre aspas, e eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Ponto. Está ali no Novo Testamento as palavras de Jesus dizendo, afirmando peremptoriamente que Elias tinha voltado na pessoa de João Batista. Acabou. Bem, mas há outras passagens, né? Muitas outras passagens que mostram no Novo Testamento a reencarnação de Elias. Nós não vamos ficar aqui só no Novo Testamento. Mas, porque nós temos um trabalho até sobre o Novo Testamento e o Espiritismo, em que mostramos que o Espiritismo não inventou nada de novo, apenas trouxe de novo, novamente, as verdades que estão no Novo Testamento, foram vivenciadas por Jesus e que foram deixadas de lado pelos teólogos. Isso aí é um assunto. Eu posso mandar para quem quiser. Eu tenho um e-mail, é o meu nome, josé.passini@gmail.com. Ao final da palestra, se eu me lembrar, eu repito, josé.passini@gmail.com. É só me pedir, Passini, me mande um estudo sobre o Novo Testamento e o Espiritismo, que eu com muito gosto mando. Bem, mas no Livro dos Espíritos, Kardec faz um estudo muito profundo sobre a reencarnação. Apresentou ali uma verdadeira tese sobre a reencarnação. É o item 222 de O Livro dos Espíritos, que, lamentavelmente, grande parte dos espíritas não conhece. Kardec escreve ali uma verdadeira tese, são 11 ou 12 páginas, dependendo do tipo de impressão, em que Kardec defende vigorosamente a ideia da reencarnação. Ele fala, por exemplo, que se nós tomarmos a humanidade de 1000 anos atrás, nós veremos os atrasos terríveis, as criaturas rudes, para não dizer da pré-história, de tempos mais antigos. Onde estarão esses espíritos? Será que eles vão para o céu? Será que esses espíritos vão ficar nessa vida primitiva, no mundo espiritual? Ou irão para o inferno, aqueles que fizeram o mal? Ele fala, mas passados 1000 anos, a humanidade progrediu. Então, o homem que nasceu no ano 2000 é muito diferente, a mentalidade, de um modo geral, é muito diferente da mentalidade daquele homem do ano 1000, ou do começo do milênio, vamos dizer assim, dos tempos, do tempo de Jesus. Então, o mundo progredindo ajudou a Deus produzir almas melhores? Se a criatura tivesse, de acordo, só ao final daquela vida, ter o seu destino selado para todo sempre, não tendo mais oportunidade de progredir, ele ficaria parado, passado? Ou esses espíritos iriam para o mundo espiritual, viver a vida primitiva que eles viriam? Então, o progresso da humanidade teria dado aos homens, a Deus, a oportunidade de criar espíritos mais inteligentes, mais avançados, né? Etc. Dá para pensar muito nesse sentido. Kardec alinha muitos, mas muitos argumentos ali. Ele fala, por exemplo, dos pais. Os pais, muitas vezes, um casal equilibrado, recebe um filho completamente desvairado, completamente desrespeitoso, ateu, muitas vezes materialista ferrenho, e os pais religiosos. Por quê? Deus teria punido esses pais para a dor de terem um filho assim? Porque é muito doloroso para um pai e uma mãe religiosos ter um filho irreverente, né? Pecador, como se fala em outras religiões. Né? Por quê?
Outros argumentos que se podem alinhar, né? Por exemplo, o estupro. Kardec não fala nisso, mas nós modernamente falamos. Por que é que Deus iria se valer de um ato de violência contra uma mulher que foi violentada, estuprada, e ali ele aproveitaria para criar um novo filho? Mas como? É para esse espírito que nasceu nessa circunstância se rebelar contra Deus? Por que é que o Senhor me criou dentro de um ato, de uma violência terrível, de um desrespeito à minha mãe? O Senhor me criou, eu sou fruto do pecado, da violência, da brutalidade, enquanto outros nascem frutos do amor, do carinho, do respeito, da dignidade. É uma pergunta que só a reencarnação explica. Aquele espírito que aceitou essa condição ou foi compelido por várias circunstâncias que não cabe agora analisar aqui, a aceitar essa situação de uma encarnação em condições tão penosas. Perguntaríamos também por que é que nascem as mulheres que agora, há pouco tempo, do século XIX para cá, é que a situação da mulher melhorou. Embora Jesus tenha dado exemplos, porque ele próprio tinha em seu colegiado muitas mulheres, mas os próprios discípulos ainda não tinham assim muita aceitação, não. Eu até mostro isso em algumas passagens do Evangelho, em que Jesus diz assim: e Jesus veio e algumas mulheres que vieram com ele da Galiléia. Os próprios discípulos ainda eram um tanto machistas e colocaram lá, vírgula, para o servirem com suas fazendas. Quer dizer, os próprios discípulos, apesar da luz de Jesus, etc., dos ensinamentos, ainda faziam restrições à mulher. Ora, vem Jesus, aceita as mulheres no seu colegiado, dignifica as mulheres. Veio através de uma mulher, Maria Santíssima, mãe de Jesus. Mas, apesar disso, as religiões, de um modo geral, à exceção do Espiritismo, algumas outras, muito pouco, mas discriminam a mulher. Então, seria para a mulher perguntar: por que é que o senhor me criou mulher? Porque eu, se não fosse espírita, reencarnacionista convicto, e fosse mulher, eu iria gritar: por que é que o senhor me criou mulher, né, mais fraca do que o homem, sujeita à escravização por parte de um marido grosseiro, brutal, etc., né? A ter que criar os filhos, muitas vezes com penúria, porque o pai irresponsável muitas vezes larga para lá. Mas a mãe está ligada ao filho, além de ter gerado, ter esse ônus de carregar aquela criança durante 9 meses dentro do seu corpo, e depois ainda de ter o parto, que é uma situação brutal, e amamentar essa criança, cuidar dela, fazer a higiene, todo aquele trabalho imenso que dá um bebê. Mas por quê? A mulher, iria perguntar: por que o senhor me fez mulher, não me fez homem? Porque o homem arranja o filho, fecunda a mulher e muitas vezes vai embora, não quer nem saber. Então, agora vem a doutrina espírita e nos explica, conforme Kardec pergunta lá na questão 917 do Livro dos Espíritos. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Ele não perguntou para sua elucidação pessoal. Nós sabemos que Kardec, só por tocar no assunto, já era um feminista convicto. Mas ele queria a palavra balizada dos espíritos, para que mais tarde não dissesse: não, isso aí é o Kardec que pensava isso. Não, os espíritos responderam. Não têm ambos a inteligência do bem e do mal e a capacidade de progredir? E aí ele faz um belíssimo estudo, ao qual nós remetemos nossos irmãos, e principalmente as nossas irmãs, que deveriam ler, para saber, questão 917. Mas só porque estamos dentro do assunto, vamos falar.
No final, a última pergunta que Kardec faz dentro desse assunto, ele diz assim: terão o mesmo valor as tarefas deferidas ao homem do que aquelas deferidas à mulher? Isso para contentar muitos machistas convictos, né, que acham que o homem, a função do homem é mais importante. E os espíritos respondem: sim, e maiores até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Olha que coisa maravilhosa, que nem as mulheres espíritas estudam e se conscientizam disso. Está lá na questão 917 do Livro dos Espíritos. Você reencarnou mulher por livre opção. Você sabia dos percalços, das dificuldades que ainda hoje, em pleno século XXI, a mulher sofre. A igualdade absoluta é no mundo espiritual. Mas aqui na Terra ainda, apesar de todo o progresso, toda a evolução humana, ainda a mulher sofre restrição. Né? Sofre restrição. Mas os espíritos responderam: é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. A mulher é a educadora do mundo. Por isso, quando nós vemos mulheres fazendo apologia a determinadas situações políticas, ditas educacionais, eu coloco entre aspas, né? Nós ficamos preocupados, que a mulher é a balança, é o fiel da balança da evolução humana. Quando a mulher se degrada, a civilização humana periclita, porque a mulher é educadora. E para finalizar essa parte, eu me lembro de umas palavras que eu ouvia quando era jovem, quando você via um homem bem formado, bem educado, um verdadeiro cavalheiro, um homem bem posto, como se falava, não era difícil você ouvir o comentário. Teve infância, teve berço. O que é berço? Berço é o lugar onde você põe a criança. Então, foi um berço de ébano, de marfim, dessa madeira ou daquela. Não. Teve alguém que, em torno do seu berço, deu-lhe as noções de dignidade, de seriedade, de equilíbrio, de amor a Deus, de respeito ao próximo e etc. Né? Então, quando a mulher sabe da reencarnação, ela sabe que veio em missão como mulher. Ela não foi-lhe imposta a condição de mulher por castigo. Ela aceitou. Há casos em que há a reencarnação compulsória, né? Mas são exceções. De um modo geral, a criatura equilibrada, razoavelmente equilibrada, ela escolhe, sob a orientação de amigos espirituais, né, a situação em que quer viver na Terra. Mas há outros pontos a serem observados, né? Há outros pontos a serem observados. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso, a reencarnação na visão espírita, no exterior, na Dinamarca, por exemplo, que eu me lembro, eu fiz essa palestra lá, em Esperanto, porque quando há congresso de Esperanto que eu compareço, eu aproveito para fazer uma palestra espírita no movimento esperantista, para muita gente que nunca ouviu falar em reencarnação, em espiritismo e etc. Né? São apegados a religiões mais modernas e etc. Né? Então, nós vamos ver. Se não houvesse a reencarnação, um casal diria assim: eu não quero filhos. Se Deus quiser criar novas almas, ele que vai criar onde ele quiser. Aqui em casa não cria novas almas. Então vejam bem que um casal, ou muitas vezes o homem, muitas vezes é mais impositivo ainda que a mulher, raramente a mulher rejeita a maternidade. Mas o pai rejeita muito a paternidade, muitos pais não querem. Mas então diria, não, Deus se quiser criar uma alma nova, ele vai criar onde ele quiser. Aqui em casa, não. Aqui em casa ele não vai criar nenhum espírito, nenhum filho.
Então, a criatura humana estaria impedindo o Criador de criar uma nova alma. Mas e qual é a visão espírita? Não, um casal, dentro da visão espírita, quando se recusa a ter filhos, não está fechando as portas para a criação de uma nova alma. Está fechando as portas para um espírito que poderiam recebê-lo em adoção. Então, quando um casal diz, nós não queremos filho aqui em casa, há espíritos aí que querem se reencarnar, querem se corporificar através desse casal, mas encontram as portas fechadas. Como também um casal que não tem filhos e aparece alguém com a criança no colo dizendo, vocês querem adotar essa criança? Não, nós queremos ou não queremos. Então, o homem e a mulher, o casal, o par, têm o livre-arbítrio de aceitar ou não um espírito que já existia. Não vão criar um espírito. Conforme está muito bem explicado no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os pais não são os autores do seu filho. Eles, do espírito do seu filho. Eles mais não fazem de que fornecer-lhe o invólucro corporal, recebendo-o como filho e incumbidos da responsabilidade de educá-lo. É diferente. É diferente. Aí você chega a uma belíssima conclusão, que eu lá na Dinamarca deixei muita gente de olho arregalado, que eu gosto de fazer umas afirmativas assim, chocantes às vezes, né? Não inventadas, mas deduzidas dentro daquilo que nós aprendemos no Espiritismo. Todos os filhos são adotivos. Mas como meu filho legítimo, ele é legítimo enquanto sangue, enquanto carne, que no final da vida vai para o túmulo ou para o crematório, como está usando muito hoje. Você adota um espírito imortal, já com um passado imenso, você adota esse espírito a fim de orientá-lo, de educá-lo e encaminhá-lo na vida, na condição de filho. Essa é uma visão belíssima. É uma visão muito mais ampla, muito mais bonita e mais explicativa. Porque você vai ver aí filhos que são completamente diferentes do pai e da mãe. Porque quando parecem, diferentes eu digo no caráter, no sentimento. Muitas vezes, fisicamente, são iguais. Mas o espírito dá a notícia, né, da sua evolução, daquilo que já conquistou no terreno evolutivo. Então, às vezes ele parece a imagem do pai, né, ou da mãe, mas tem um sentimento, uma inteligência completamente diferente, maior ou menor, etc. Por quê? É um espírito adotivo, como você recebe uma criança. Quando você recebe por adoção uma criança na sua casa, ela não tem as características físicas, mas é um espírito também que já viveu inúmeras vidas, que traz a sua bagagem espiritual, que você vai ajudar a trabalhar essa bagagem, a encaminhar esse espírito, né, de acordo com a sua convicção. Isso eu falei lá na Dinamarca e o pessoal ficou impressionado quando eu afirmei: todos os filhos são adotivos. Todos os filhos. Você não cria uma alma nova numa gravidez. É a conclusão mais bela que se chega, né, nesse sentido. Aí nós vemos também a questão das heranças. Heranças intelecto-morais. Não. Nós herdamos apenas os característicos físicos. Físico. Puxou a orelha maior ou menor do pai, da mãe, o nariz, o olho dessa cor, daquela cor, o cabelo ondulado, o cabelo liso, etc. e tal. Nós dizemos até em linguagem vulgar que puxou o pai ou a mãe. Mas ninguém puxa nada das características morais, intelectuais. Não. Às vezes, a semelhança. Você vê, por exemplo, um casal que gosta de música.
Ele é violinista, ela é pianista. Nasce uma criança, diz assim: pois é, mas ele puxou o pai, gosta de violino. Não. É um espírito que, pelas leis de afinidade, porque o pai mereceu, ou ele mereceu renascer nesse meio, ele encontra então um meio mais favorável. Porque se ele se reencarnasse ali um espírito voltado à aeronáutica, e o pai não quisesse nada com a aeronáutica, nem a mãe, nem parente nenhum, ele iria ter muita dificuldade de exteriorizar a sua, a sua bagagem. Ele já traz uma bagagem nesse sentido. E também a mesma coisa se ele é músico e vai reencarnar numa família de criaturas voltadas à matemática, à engenharia, à física e etc. E ele é apaixonado por música. Na sua casa ninguém toca instrumento, não tem um violão, não tem um piano, não tem nada. Ele vai lutar com dificuldade. Então, de um modo geral, quando há merecimento, o espírito é encaminhado para um meio onde ele possa progredir, prosseguir a sua caminhada evolutiva. Tem de pensar nisso, pensar nisso. Por isso o Espiritismo dá muita ênfase à evangelização da criança, chamando a atenção dos pais para a necessidade impostergável de matricular as crianças nas escolas de evangelização. Ou então, evangelizá-la em casa por conta própria. Mas para isso teriam que fazer pelo menos uma vez por semana o culto do evangelho no lar e estudar ali, em nível da criança, os ensinamentos de Jesus. E ir avançando esses ensinamentos, né, à medida que a criança fosse crescendo, né, tornando esses assuntos mais complexos, pegando outras obras e etc. Né? Bem, ainda há outros argumentos. Por exemplo, o argumento das raças superiores e raças inferiores, que infelizmente ainda essa visão infeliz ainda existe na mente de muitas pessoas. Né? Nós sabemos, eu, por exemplo, conheci, sou do tempo em que vicejavam as ideias da loucura nazista, da raça superior, que eles achavam que eram raças superiores, etc., e fazendo apologia a um cultivo em separado da sua raça. Não é? Nós sabemos que o espírito evolui. A evolução humana que Darwin trouxe, ele e Lamarck trouxeram ao mundo, mas principalmente Darwin, dizendo que o espírito humano é milenar. Nós somos espíritos milenares, que nós vimos fazendo a nossa evolução através dos séculos seguidos, né? Séculos após séculos, habitando corpos cada vez mais aperfeiçoados, ou às vezes até não tão aperfeiçoados, dependendo da lei de causa e efeito. Mas ao longo dessa caminhada, o espírito primitivo, aquele que habitou aquele corpo, já não digo selvagem, mas antes dos nossos indígenas selvagens, aquele homem primitivo lá da Idade da Pedra e etc., né? Foi evoluindo, e esse espírito voltando à Terra, né? Inúmeras vezes, progredindo. Então, nós já passamos por essa longa fieira de evolução, conforme Darwin explica. Só que Darwin explicou apenas sobre o aspecto físico. Sobre o aspecto físico. Mas nós sabemos que no ventre materno, ao se desenvolver o feto, ele começa de uma célula primitiva, de uma célula única, e ele vai se desenvolvendo, fazendo uma recapitulação filogenética de toda a sua evolução no ventre materno. Há estudos até sobre isso, etc., mas não é o objetivo da nossa palestra hoje. Mas nós sabemos que já vivemos outras vidas. Agora,
Isso também não autoriza ninguém a fazer pesquisas. Há pessoas que são fixadas nessa ideia de pesquisar, de falar, de procurar saber, ficar discutindo quem foi quem. Há uma discussão inócua aí, inócua, para não usar uma palavra mais pesada, sobre, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier teria sido Kardec. Isso é um absurdo, porque o espírito, ao reencarnar, ele traz as linhas principais do seu caráter, da sua evolução, as linhas psicológicas. Nós vemos, por exemplo, no caso de Chico Xavier e Kardec, que são dois espíritos completamente diferentes. Eles só têm em comum o Evangelho de Jesus, que ambos aceitam, né, de olhos fechados e abertos. Mas nós vemos que Kardec tende para o lado da racionalidade e Chico tende para o lado do sentimento. Embora o Chico também raciocine, esse espírito está no mundo espiritual hoje, e Kardec também tem sentimento. Mas a linha principal, a linha mestra do espírito, ele revela. Então, Chico está do lado do sentimento, Kardec está do lado da razão. Volto a dizer, para não ser mal entendido, ambos, Chico tem razão também, tem raciocínio, etc. A Kardec tem sentimento também. Agora, ficar pesquisando o que foi, o que não foi. Quem quiser ler sobre isso, leia o livro Os Mensageiros, no capítulo 6º ao 10º. Nós temos ali experiências de espíritos que viveram na Terra e estão no mundo espiritual, né? Se preparando para novas encarnações, analisando a sua vida aqui na Terra, etc., tomando consciência daquilo que fizeram para não incidirem nos mesmos erros. E nós vemos lá espíritos desequilibrados que perderam completamente a encarnação porque se dedicaram à pesquisa. Leva a que isso? Você ficar discutindo se Chico Xavier foi João, foi Francisco de Assis, se Francisco de Assis é a reencarnação de João. O que tem a ver isso? É importante nós olharmos para esses espíritos com respeito, com devoção até, e procurar seguir-lhe os passos, procurar entender, né, como é que aquele espírito conseguiu vivenciar aquela verdade, muitas vezes, em campos tão adversos. Porque não foi fácil para o Chico, por exemplo, vivenciar esses ensinamentos, né, que ele trouxe do mundo espiritual. Não foi fácil. Como também Kardec. Não foi fácil. Agora, ficar discutindo que Kardec foi isso, foi aquilo. Tudo bem, disse que Kardec foi João Rus no passado. Tudo bem, você fica informado sobre isso. Você vê muita semelhança na atitude corajosa deles, etc. e tal, mas não é o importante. O importante é você observar esse espírito, né, e seguir-lhe os passos, seguir os ensinamentos. Isso é que é importante. É importante você ter consciência da sua encarnação. Eu sou um espírito imortal. Já vivi outras vidas. Se alguém quiser chegar e falar para você, eu posso dizer o que você foi no passado, eu não quero saber. Eu, pessoalmente, não quero. Estive com o Chico muitas vezes. Muitas vezes. O Chico falou assim, de leve, alguma coisa assim, do passado, mas não fiquei ligado nisso, não. Fiquei agradecido, tá? Ficamos ali. Também ele não falou para me suscitar em mim o desejo de pesquisar, não. Falei conversando naturalmente. Porque eu penso o seguinte: quem eu fui no passado? Isso é que nós devemos pensar. Olhar as nossas limitações.
Limitações, muitas vezes, intelectuais e morais, principalmente as limitações morais. Olhar, por exemplo, a bondade, a doçura, a disponibilidade de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá, para nós não ficarmos, né? De uma irmã Dulce, de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, que ontem completou 93 anos. Ele é um ano menos velho que eu. Não é? Olhar essas criaturas, será que eu teria forças para fazer isso? Não. Mas também não fico desesperado, não. Eu ainda sou um espírito que não aprendeu ainda o caminho como eles já aprenderam. Agora, estão dando exemplos. Eu posso me esforçar, buscar, empenhar meus esforços, né, no sentido de fazer alguma coisa boa, sabendo que eu vou retornar ao mundo espiritual, levando aquilo que eu conseguia amealhar aqui, né, de conhecimentos intelectuais e morais, tendo paciência comigo próprio, sem querer ganhar o céu da noite para o dia, nem desanimar. Ter consciência de que nós somos espíritos imortais, temporariamente encarnados. Quando as luzes da reencarnação já iluminam a sua vida, você terá mais paciência com você próprio e com os outros. Porque quando você vê um irmão laborando em erro, você não fica criticando. Você vê que é um espírito que ainda não aprendeu o caminho do bem, como nós também ainda não aprendemos completamente o caminho do bem. Você tem paciência com os outros e tem paciência consigo próprio. É diferente. Então, nós vemos, né, a reencarnação alarga a nossa visão diante da vida. Muito. Alarga demais. Você tem um horizonte, você sabe que você não desanima porque você não conseguiu isso ou não conseguiu aquilo. Você sabe, eu sou um espírito imortal. Reencarnei nessa condição em função de um planejamento do passado, que visou me ajudar, me colocando determinadas facilidades e determinadas dificuldades que eu devo superar. Então, essa visão te dá uma noção muito maior, uma noção de imortalidade. Você passa a ter uma consciência de eternidade. Não começa a temer a morte. Eu já vivi inúmeras vezes, já passei pelo fenômeno da morte inúmeras vezes, porque a morte, para mim, significa apenas o retorno ao mundo espiritual, de onde eu vim. Eu quero ver se eu volto para lá levando alguma bagagem melhor, alguma aquisição melhor. Essa consciência da reencarnação é muito importante. E você ter também paciência com os outros, paciência com os filhos, e não ficar falando, né? Quando um filho não segue exatamente aquele figurino que você lhe apresenta, você se desespera ou se revolta. Não. Eu recebi esse filho porque eu o adotei, como falamos há pouco, né? Porque nós temos ligações do passado que nos aproximam. E se Deus, através dos bons espíritos, dos dirigentes do mundo espiritual, encaminhou esse espírito para mim, embora seja um espírito difícil, que não tem afinidade comigo, não me respeita, etc., mas é um espírito que me compete a cativá-lo. A cativá-lo. Então, você tendo a consciência da reencarnação e dando essa consciência aos seus filhos, também o diálogo com os filhos fica muito mais fácil. Eu dou exemplo da minha vida. Dizem até que não é bom expositor espírita falar da sua vida, mas eu sou um tanto rebelde ainda, né? Um velho rebelde, né?
já estou vivendo a rebeldia da próxima encarnação, da juventude da próxima encarnação. Mas eu né, desde pequeno, meus filhos pequenos, né, habituados ao culto do Evangelho no lar, a se falar de reencarnação, etc, 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 eu falava com eles, brincava com eles às vezes, né? Muitas vezes eles reclamavam, eu reclamava para a mãe, reclamar de mim, ou reclamar de mim para a mãe. Chegavam para mim e falavam, né? Mas a mãe, meu filho, é a mãe que você escolheu, é a mãe que você mereceu. Se você fosse um espírito santificado, você ia receber uma criatura diferente, mas é essa mãe, é educadora e etc. E você precisa disso. Né? Ou então reclamavam de mim, eu falava, é isso, meu filho. Você só mereceu isso. Você vê como é que você é pobre, pobre de merecimento. Que se você fosse um espírito muito merecedor, você nasceria filho de um espírito aí à altura de um Francisco de Assis, né? Ou teria mãe uma mulher como a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Um pai como um Chico Xavier. Acontece que você veio comigo, porque também, se você viesse com um pai muito doce, muito amoroso, muito tranquilo, você iria montar nele, né? De rebenque e de esporas. E você veio comigo, que sou ruim de cela, né? Então, é para você olhar essas coisas, né? Brincando, você faz raciocinar. Eu vou contar um caso que eu conto de vez em quando, um caso pessoal. Vocês não contem por aí que eu ando contando casos pessoais na tribuna, não, porque isso não é de bom tom. Estava eu lá no estado de São Paulo para a comemoração do aniversário de minha mãe. Os filhos lá presentes, estávamos todos ainda, hoje já tenho irmãos desencarnados. Tenho já 3 irmãos consanguíneos e um irmão não consanguíneo, chamado adotivo, né? Desencarnados. Mas nós estávamos todos lá nessa época. E estava no quintal, uma casa lá no estado de São Paulo, e eu estava num canto lá lendo um livro e se aproximaram 2 irmãs, a mais velha e a caçula. Havia uma diferença de idade de 18 anos entre elas. Essa caçula foi uma temporona que nasceu quando os outros já eram maiores. E as 2 estavam conversando, mas conversando para eu ouvir, né? Porque eu sou o que mais lida com espiritismo, que estuda e tal, né? E elas estavam. A mais velha começou a reclamar. Vocês, outros, foram mais felizes do que eu, porque eu nasci na roça, mamãe inexperiente, minha mãe casou faltando uns dias para completar 17 anos, não foi casamento apressado, não. Casou faltando uns dias para completar 17 anos. E nasceu na roça. Meu pai tinha um sítiozinho muito ruim. E minha mãe tinha sido criada, como ela própria falava, no Cabo da Enxada. Né? Não foi assim. Hoje depois falava assim, prendas domésticas. Ela nem prendas domésticas, coitadinha, ela teve. Né? Ela casou, nasceu minha irmã, nasceu um segundo filho que desencarnou com 2 meses. Eu acho que é o terceiro que veio depois de mim. Depois vim eu. 2 anos depois veio esse espírito que veio, que eu acredito que tenha sido o bebê que desencarnou com 2 meses. Bem, a mais velha então começou a falar. Pois é, vocês foram mais felizes que eu, porque eu nasci na roça, mamãe inexperiente. E na roça, naquele tempo, era difícil mesmo, porque
conforme a casa, até café era socado no pilão para tirar a casca do café, para depois torrar e moer. Sabão era feito em casa, como fazia pão também, como tinha de socar no pilão, falava-se pilar o arroz, pilar o café, para depois torrar, etc. Era realmente difícil. E esses trabalhos, de um modo geral, eram deferidos à dona de casa, porque o pai ia para a roça, para cuidar da lavoura, e a dona de casa, além de cuidar da criança, dos filhos, né, tinha ainda que fazer esses trabalhos domésticos. Fazer sabão em casa, muita gente nem sabe como é. Eu sei fazer sabão, né, porque aprendi. Torrar café, moer café, essa coisa toda. Então, a minha irmã reclamou, né? Pois é, eu nasci na roça, mamãe inexperiente e tal, e coisa. Aí vieram ainda outros filhos que eu tive de tomar conta, porque os irmãos mais velhos, naquele tempo, cuidavam dos irmãos menores. Eu mesmo, que sou o terceiro, né, dos encarnados, na linha dos que sobreviveram, sou o segundo, mas sou o terceiro. Ajudei, tomei conta, pagiei irmãos meus menores, etc. E tal. Parece que havia até um pouco mais de desenvolvimento de sentimento naquele tempo, mas não vou ficar falando do passado, não. Mas ela então reclamou, né? E ela falou: eu tive que tomar conta, tinha que dar banho, inclusive em mim, meu irmão menor, né, e tal, para ir à matiné no domingo, né, e sair arrastando os dois para ir assistir uma sessãozinha de cinema domingo à tarde, etc. Então fez aquela queixa dela todinha, né, eu fiquei escutando. Eu sabia que o discurso era para eu escutar, que eu falo sempre de reencarnação, e a família toda é espírita, mas a mais nova, que estava lá sentada na outra extremidade, falando: pois é, mas você teve papai até se casar com 16 anos, né? Minha irmã casou com 16 anos também, mas não foi casamento apressado, não. Casou normalmente. Você se casou, teve coisa e tal, né? Mas eu fiquei sem pai com 5 anos. Na verdade, ela ficou. Não, com 4 anos ela ficou sem pai. Com 4 anos. Fiquei sem pai. Você teve o colo do papai. Meu pai era muito carinhoso, né? A gente sentava no colo dele, apesar da austeridade dos tempos antigos, mas ele era muito carinhoso. Você sentou no colo do papai, etc. e tal. Eu não. Aí veio aquela pergunta que eu já esperava. Esse negócio de reencarnação, não sei não, onde é que está a justiça nisso, não sei o quê. Você não acha, José? José é meu nome, né? Todo mundo me chama de Passinho. Eu já esperava a pergunta, né? Não vou dizer para vocês que me pegou de surpresa. Eu estava ali escutando a conversa. Eu falei tranquilamente: vocês, nenhuma das duas tem razão, nenhuma nem outra. E virei-me para a mais velha e disse a ela: você estava no mundo espiritual, daí a vantagem de você conhecer a reencarnação. Estava no mundo espiritual, decidiu ou decidiram, aconselharam você a se reencarnar, etc. Disse: olha, minha filha, você está precisando prosseguir a sua evolução. Há um casal aqui que tem ligações afetivas com você do passado. Não é um casal evoluído, mas também não são espíritos atrasados. Você vai ser filha deles, né? Se você quiser e tal. Você aceitou. Seu pai é um imigrante italiano que tem um sítiozinho muito ruim lá, né, onde ele ganha a vida como agricultor. E sua mãe é filha de imigrante italiano, é analfabeta, né? E minha mãe era um espírito muito sábio, mas fez questão de desencarnar analfabeta. Ela era muito orgulhosa, né? Isso é verdade, mas muito cumpridora dos deveres, extraordinária. Nos deu noções assim muito
severas, nos cuidou de todos nós, que gozamos todos nós de muita saúde. Vocês veem que eu estou hoje com 94 anos e agradeço a minha mãe. Ainda há poucos dias ainda fiz uma prece de agradecimento a ela quando eu fiz aniversário. Agradecimento a ela pela estrutura física que ela me deu e que cuidou e me ensinou a cuidar. Então eu falei, né, para minha irmã, você recebeu, é um casal, sua mãe é analfabeta, é um espírito equilibrado e etc., mas você vai se reencarnar na roça. E esse casal vai receber mais 7 depois de você. E além do meio do caminho ainda, sua mãe e seu pai, mais a sua mãe, vão adotar um outro espírito, né, já encarnado. Eu tinha um irmão não consanguíneo, que eu não falo adotivo. Adotivo todos nós somos. E você aceitou, minha nega. O que você está reclamando? Eu disse a ela. Ela, mais velha, já ponderada, ficou quietinha. Mas a mais nova, que tinha gritado, né? Eu fiquei sem pai aos 5 anos e coisa e tal, e tinha meu porção de irmão para mandar em mim, não sei o quê e tal. Eu virei-me para ela e disse: você estava no mundo espiritual quando pediu ou ofereceram a você uma reencarnação, eu não sei, mas disseram a você: olha, você vai para a Terra, mas vai ter pai só por 4 anos. Porque o seu pai está na Terra, ele tem problema cardíaco, ele vai ficar mais talvez uns 5 anos na Terra. Então, até fazer o seu corpo, minha filha, vai demorar quase 1 ano. Então, você vai ter pai 4 anos. Você vai ser órfã de pai. E você aceitou, minha nega. O que você está reclamando? Aí ela pulou da cadeira e falou assim: e eu sei lá se fui consultada? Falou com todas as letras assim. Eu tranquilamente falei para ela: bem, se você não foi consultada, você foi despachada. Você veio para cá, né, por necessidades evolutivas que você não tinha nem condições de avaliar. Então é melhor você achar que você foi consultada, que você tomou parte no planejamento da sua encarnação. Aí são argumentos convincentes, que não é uma moça inteligente na época, ainda jovem, né? Inteligente, né? Conhecedora da reencarnação, o argumento foi válido para ela. Mas é isso que eu falo para os meus filhos, né? Falava, hoje estão todos casados, cada qual tem a sua família, etc. e tal, todos encaminhados na doutrina espírita, felizmente. Mas a verdade é que eu falo para eles, né? Quando eles reclamavam qualquer coisa da mãe, eu dizia a eles: é a mãe que vocês escolheram. Ou então que vocês mereceram. Como eu falei para o meu filho mais velho, uma vez que ele estava reclamando que eu era muito duro: meu filho, você mereceu só isso aqui, o que você quer mais? Se você fosse bonzinho, você viria filho de um pai como um Francisco de Assis, né? Uma criatura doce, etc. Agora, você veio comigo, né? Porque um pai doce, bondoso, amoroso, calmo, tranquilo, sereno, né, mais evangelizado que eu, você iria montar nele de rebenque e de esporas. E você veio comigo porque eu sou ruim de cela, né? Aí você vê que a verdade é essa. Ninguém pode reclamar da reencarnação. Mas eu, minhas irmãs e meus irmãos, eu procurei deixar o meu recado um tanto quanto suave, tranquilo, né, brincando às vezes, etc. Mas eu agora falo com muita seriedade. Os espíritas deviam estudar mais, né? Deviam estudar mais, deviam aproveitar as luzes da doutrina espírita. Leiam o Livro dos Espíritos.
Esse item 222, que são 11 páginas sobre a reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos, das encarnações, das vidas sucessivas. E aí vocês vão ter consciência dos argumentos sólidos de Kardec, né? Argumentos muito convincentes. E tem, por exemplo, oportunidade não de discutir, mas pelo menos de esclarecer as pessoas, que às vezes, ou por ignorância, ou às vezes até querendo fazer gracinha, ou às vezes até por falta de caridade, quererem brincar com um assunto tão sério, vocês oferecerem algumas alternativas para a pessoa pensar um pouco, botar uma pedrinha no sapato da pessoa, com delicadeza, com gentileza, mas mostrar que eles estão trabalhando numa seara que não conhecem, porque a reencarnação é uma das mais belas doutrinas que existe. Infelizmente, outras religiões ainda não acordaram, mesmo aquelas que estudam o Novo Testamento, como eu falei, que está cheio de exemplos sobre a reencarnação.